estreia, brinquedinho novo, primeira live. Não é a primeira, mas é muito raro a pessoa aparecer. Então, pessoal, vamos convidar, sem mais delongas, o Pedro? Oiê! Tudo bem, guria? Que prazer te receber aqui. Gente, se vocês tiverem oportunidade, ou então criem esta oportunidade de ir visitar o desafio de Natal. Eu, apaixonada que sou, não poderia perder essa oportunidade, porque esse ano eles arrasaram demais, assim. Trazer a história desses artistas ali simbolizada no Natal. Tem coisa mais linda? Então eu vou convidar o Pedro. Já mandei aviãozinho aí. As delongas, vamos dar início. Eu vou arrumando aqui o estúdio enquanto ele aceita. Vai mandando aviãozinho. Oi, Pedro! Olá, tudo bem? Tudo? Me escuta bem? Te ouço bem daqui, tá? Sim, perfeito. Ai, maravilha. Que prazer te receber. Seja muito bem-vindo. O Obrigado, Paulo. Pedro, O prazer é todo meu. imagina, o Pedro que é de Passo Fundo, né? Exato, eu sou do interior também. Conterrâneo. Ó, em tua homenagem, Opa, que ótimo. fiz um chimas para te aguardar. Então, vamos mostrar os bastidores, porque a galera aqui ama um bastidor. Aí também? Quem não gosta, né? Eu Sim, acho importante a gente mostrar o que vem por trás do glamour de sim. estar na feira, né? Dessa experiência toda que a gente vive e que tem, sim, muitos desafios. Então, muito bacana a tua Sim. proposta, estou muito feliz de estar aqui contigo e essa conversa vai ser, Imagina. sem dúvida, muito legal. Com certeza, eu tô muito feliz, eufórica, tô entusiasmada com tudo que vem por aí. Primeiro episódio, né? Eu acredito que tu vai acompanhar os outros também, Com porque certeza. tem muito conteúdo, né? Então, hoje, gente, nós vamos mostrar o que aconteceu antes mesmo da árvore existir. Aliás, do cenário, porque não foi só uma árvore, né? Ele fez mesa posta, ele colocou até fumaça na chaleira, gente. Teve um colega que falou bullying, né? Que o pessoal não conhece Sim, exato. qual é o nome dele? O Guto? Guto. O Guto, um queridão. Então, deixa eu te contar, começar te contando por que surgiu essa ideia. Lá, quando eu estava fazendo a live para as pessoas que acompanham meu trabalho, que gostam desse bastidor, eu, assim, não sabia que estava acontecendo ali toda a reunião de vocês. Então, para mim foi uma grata surpresa. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns de vocês e confesso que eu fiquei curiosa para saber mais. Porque nas árvores a gente vê muita beleza, a gente vê coisas que se percebe que é algo da vida pessoal da pessoa, mas não é tão simples assim saber o que de fato aconteceu por trás e o que inspirou. Então, hoje nós vamos saber qual foi o raciocínio, qual foi os desafios e quais pessoas estiveram contigo nessa jornada. Então, Pedro, tu gostaria de falar alguma coisa antes da gente começar com o bloco um? Porque eu tenho algumas perguntinhas, mas eu assim, te garanto que eu vou ser muito boazinha, não vou te colocar em nenhuma saia justa, tá bom? Então tá Então, bom, fique à combinado. vontade. Fique à vontade para falar o que tu quiser aí, o que tá no teu coração nesse momento. Eu acho que assim, Paula, a gente que vem de um mercado tão grande que é o Natal, que é o mundo da decoração, de tantas pessoas e tantas empresas que estão dentro disso. A gente reconhece o valor que a Celebra Show, como evento, como feira, tem não só para o mercado, mas tem para nós. O sentimento de estar lá, ele é muito grande, é muito evidente para nós dentro do nosso trabalho. Então, era um desejo já de muitos anos participar desse desafio. O desafio significa também se jogar para o mercado, né? Dar a cara a tapa para o Brasil, julgar o teu trabalho, não apenas o time de jurados técnicos, que tem Sim, grandes nomes do Brasil, grandes nomes da decoração nacional, mas também para todos os espectadores, os lojistas, os demais decoradores da feira, julgarem o trabalho que a gente está fazendo então, aquilo que a gente acredita. A gente não leva só uma árvore, só um cenário, leva amor, leva sentimento, leva valores para a feira. Então, esse foi um grande desafio, mas que eu sonhei muito estar, e agora o sentimento é de dever cumprido mesmo, de que eu mostrei para o mercado, mostrei aos olhos do Brasil aquilo que eu queria. E independente do resultado, que eu sei que você está aí fazendo um mistério ainda para os seus seguidores, é, todos que participaram são grandes ganhadores, todos tiveram muita coisa boa nesse processo, nós ganhamos muito. demanda Nossa, uma tinha... coragem, né? demanda Demanda muita muita coragem. coragem. Porque, assim, eu, sabendo por cima, tá? Porque eu participei eu me inscrevi, então eu imagino, assim, que no momento que tu soube que tu foi sorteado, já foi uma emoção, o ápice já. Então, vamos começar com o bloco 1? Vamos lá. Qual foi, falando sobre isso, tá? Porque o tema já é desafiador, porque é 15 dias antes, certo? Sim. De iniciar o trabalho. Então, precisa muito rápido, né? Tu pensar muito rápido nas coisas, planejamento, enfim. Qual foi a primeira lembrança de Natal que veio na tua mente quando tu recebeu o tema? Conta pra nós. Olha só, Natal com história, a gente pensa muita coisa. E as minhas primeiras lembranças, na verdade, os primeiros rascunhos que saíram, foram cenários dos filmes americanos que eu via, cenários inspirados no Natal europeu, do frio, e eu parei, pensei e disse, não, essa não é a minha história. Isso não é o Natal que eu cresci vendo. O Natal que eu cresci vendo foi na casa das minhas avós, foi na simplicidade, foi ao redor do fogão a lenha. Então, ali deu o start, deu esse insight para levar para a feira
um pouco do Sul e um pouco da minha história pessoal também. Então, eu sabia que o Natal americano, o Natal europeu, ele ia estar muito evidente na feira, todos os anos está. A Sim. Celebra traz para o Brasil um Natal muito internacionalizado ainda. É uma referência, Então, né? exato, eu queria então levar o Natal realmente regional. E o Conseguiu, que. viu? Tu conseguiu. Desculpa te E interromper, mas assim, representar ó, um pouco, né? pensa da minha surpresa. Pensa da minha surpresa quando eu vi aquele chimarrão lá em cima daquela mesa. Se tu olhar o meu vídeo no story, depois ele vai pro feed, tá? É que eu gasto um pouquinho de tempo ali no story porque eu gosto de criar. Eu fiquei, assim, ó, muito surpresa quando eu olhei, opa, isso aqui é uma mesa típica gaúcha. Olha aqui. E aí comecei a identificar e reconheci, me identifiquei ali. Porque faz parte da nossa cultura, então tu tá de parabéns, tu representou muito bem, cara, muito Ah, bem. obrigado, fico muito feliz, era esse o objetivo. Que quem fosse do Sul chegasse lá e se identificasse um pouco. Muita gente passou por lá e disse: Nossa, tô com saudade do mato, não trouxe cuia, não trouxe erva para fazer o chimarrão. Eu fui uma, Então, eu fui uma que falei isso. então o Que objetivo legal. foi representatividade mesmo. Perfeito, perfeito, acertou em cheio. E qual a memória afetiva, assim, que mais te inspirou nesse projeto, além de ser na casa das avós? Eu acho que eu fui o único participante que evidenciou muito o vermelho. Uhum, o veludo, eu percebi. Uhum. Hoje, os meus clientes, principalmente os clientes da Garland Decor, pedem muito tons neutros, tons outonais, o bege, o dourado, o champanhe, o branco. Uhum. E um Natal com história, eu quis evidenciar então o vermelho. É uma memória de um Natal da minha família também, um Natal vermelho, um Natal tradicional. O O uso do clássico, né? xadrez, Uhum. exato, o clássico, o xadrez junto com verde nessa composição. Então, o meu cenário hoje trouxe essa mistura, né? Essa criação para Celebra foi entre as memórias, o sul e também esse Natal clássico com o uso do xadrez, os bichinhos, os berries que nós usamos muito nas decorações. Então, toda essa composição foi criada para encantar realmente. Eu acho que a gente alcançou esse objetivo. E aquela porta, vocês colocaram uma porta, uma janela atrás, aquela cor, ela me lembrou muito as casas de alvenaria, de madeira. Tem alguma coisa a ver com isso? Porque me representou isso? Tem sim. Na verdade, aquelas peças foram projetadas por mim. Nós executamos aqui em Passo Fundo. Nossa, tu Projetos, levou daqui. sim, essas peças foram projetadas já, moduladas para que coubessem no carro e a gente conseguisse levar e montar lá, com mais uma estrutura metálica. Então, foi muito bem planejado tudo que a gente ia fazer na Celebra, apesar do tempo curto. Eu pensei em cada detalhe para que desse certo e fico muito feliz que tudo tenha ocorrido exatamente como eu imaginei. Aquelas peças foram projetadas para serem daquela cor, para que tivessem aquelas molduras. A guirlanda, a nossa marca surgiu a partir da guirlanda. A nossa primeira guirlanda foi feita em 2012, muito tempo atrás. Então, eu não podia estar na Celebra Show pela primeira vez assinando um espaço lá e não levar a guirlanda, que é esse elemento tão representativo para nós. Aqui estava na porta. A guirlanda da porta, exato. Então, a porta e a janela surgiram Uhum. nesse momento de criação, também trazendo esse aspecto de casa. E a mesa, com certeza, foi um elemento em evidência dentro do Sim. cenário. Também foi pensado cada detalhe e a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, então. Com certeza, me senti muito identificada com a tua decoração. Me identifiquei. E em que momento que tu percebeu que tu tinha encontrado o conceito certo, assim, porque eu, como também design decoradora e ando, né, estou nesse segmento de festas, eu sei que quando nós vamos criar, a partir de um tema apenas, há um amplo e um vasto território, né, para percorrer. Então, às vezes, são tantas inspirações, tantas referências, dentro mesmo da tua infância, da tua memória de Natal. Quando foi? Que momento que tu percebeu, assim, que tu tinha encontrado o conceito certo, que era aquela cor, que era aquele elemento, me conta. Vou te contar que o primeiro elemento que eu pensei para criar essa composição, antes mesmo da árvore, eu queria muito um fogão a lenha. Queria muito um fogão a lenha naquela decoração e o fogão é muito pesado, é muito grande, era inviável, Para, que ficava tu queria muito colocar um caro para fogão de levar até verdade. lá. Tu queria colocar um fogão de verdade lá. Queria um fogão de verdade. E eu disse, bom, não vai dar pra levar um fogão a lenha, o que que eu vou fazer? Daí, nessa temática, eu queria também que tivesse efeitos especiais. No fogão, eu iria para um fogo, uma fumaça. Eu disse, vou levar mesa, então. Se eu não vou ter um fogão, quero ter uma mesa com 4 cadeiras, uma porta e uma janela. Vou levar uma cozinha completa. Tá, então vocês levaram daqui, porque eu tinha entendido, assim, nas regras lá, né, que teria que conseguir as coisas dali. E eu fico pensando, mas como que a pessoa vai ter o quê? Quantos dias? Que quantos dias antes para tentar conseguir tudo? Sabe, eu não tenho essa noção de estar dentro, né, ainda. Uhum. Mas é praticamente impossível tu trazer algo fidedigno ao que tu planejou, que tu projetou, sendo que tu tá ali à mercê de quem entra como teu parceiro, né? Então tu decidiu levar? Foi muito sábio da tua parte. Sim, a gente decidiu levar, principalmente porque a feira traz essa dinâmica de parceria de uma maneira mais facilitada do que realmente ocorre de fato, Hum, né? Então,
quando a gente entra em contato com essas importadoras, esses fabricantes que estão expondo, a gente percebe essa resistência que eles têm nesse processo. A resistência a entender que a Celebra é uma grande vitrine. O desafio, né, de Natal é uma grande vitrine, na verdade, para eles. Então, para que eles mostrem os produtos para além daqueles metros quadrados de stand que eles têm, o desafio evidencia também esses produtos. Eu tive uma colega de desafio, criou uma árvore em tons de bege e verde, e as importadoras venderam todo o estoque a partir da criação dela. Olha só. Então, o desafio de Natal tem um valor muito grande dentro da feira, e com o tempo a gente tem certeza que ele vai evoluir. Porque Mas ainda, tu tá ali com o tátil, tu tem ali já uma referência, uma inspiração. Então, de fato, chama muita atenção, né? A forma como tu expõe o produto é muito importante. sim, exato. E esse processo, então, quando a gente vai viver ele na prática dessa parceria, não é tão fácil. Então, Imagina. surgiu daí o nosso objetivo de levar a grande maioria das coisas. E, ao final, tivemos 4 parceiros de feira, mas que até chegar lá nós não tínhamos todos. Então, essa parceria foi feita no bate-papo, no cara a cara. Muitas vezes, por uma ligação, uma mensagem, a importadora não entende o valor do nosso trabalho. E Sim. estando lá pessoalmente, mostrando o nosso trabalho pessoalmente, tem outra visão e eles realmente decidem ajudar e entendem, né, que o desafio é uma grande vitrine para eles também. E aí, então, foi fundamental a ajuda deles lá. Esses 4 que vocês conseguiram. Foi sim, a gente levou parte da decoração, mas a árvore, principalmente, que era um elemento grande para nós, nessa parte logística, era mais difícil de chegar até lá, com uma árvore de 2,70 m, a gente Uau, conseguiu na parceria. ela passou, inclusive, né? Ela ficou acima até do painel de tão grande que era, né? Mas Sim, aí, ela que ficou a bom. altura final de mais de 3 metros, né? Sim, com os E, acabamentos. E sim, falando sobre a árvore, o que que tu percebeu, assim, que as pessoas sentiram? Qual foi, o que que tu quis fazer com que as pessoas sentissem olhando a tua árvore? olha só, a gente levou uma proposta entre o clássico e o rústico na Uhum. árvore, né? E eu acho interessante a gente destacar nesse momento também que se a gente levou todo um cenário, a árvore não pode ser olhada independente, né? A gente precisa olhar Uhum. para a composição toda. Então, algumas pessoas, eu estou pontuando isso porque algumas pessoas falaram, o que é avaliado é a árvore, não a Eu criação toda em ouvi, si. eu ouvi isso, tá? Mas quando a gente olha uma vitrine, por exemplo, uma decoração, um estúdio de fotos, a gente não vai olhar apenas para a árvore, a gente olha para o cenário todo, para o entorno. O entorno é muito importante nesse processo. Com certeza. Então, a árvore, a gente queria que conversasse muito com esse cenário que a gente propôs. Trouxemos o fundo do cenário, veludo, a toalha da mesa veludo, trouxemos para a árvore também. Flores em veludo, no exato mesmo tom, tivemos o cuidado. As folhas em veludo, os berries, os bichinhos em palha, que trouxeram a rusticidade que a gente precisava. Então tu buscava essa harmonia, né? Do cenário com a Exato, uma árvore. harmonia em toda essa criação, né? Os Porque bichinhos de partindo do, palha, sim, partindo do princípio, desculpa te interromper, partindo do princípio que se tu monta algo bem detalhado, como é uma árvore, cheia de detalhes, e algo atrás tem poluição visual, nada que está na árvore se destaca, né? Na árvore e em qualquer uma decoração. Então, o contexto, o entorno é muito e super importante e fundamental ser pensado. Como que ele não vai ser considerado? Né? É básico, né? Para uma harmonia. com certeza, nesse sentido de harmonia, os animaizinhos em palha, eles conversavam na cor das portas, da Sim, porta, aliás, da janela, da mesa. Nós não queríamos que isso fugisse muito, né, desses tons que nós tínhamos programado para essa decoração e para que essa composição visual ficasse realmente coerente, fosse bacana aos olhos, né? perfeito. Agora vamos entrar nos desafios. Vamos lá. Qual foi, e se aconteceu, o obstáculo criativo? Porque a gente sabe que acontece, né? Eu tô recebendo uma ligação, deixa eu cancelar aqui. Eu acho que o principal obstáculo criativo foram as diversas mudanças dessa criação no processo. Eu Hum. imaginei uma criação inicial que me satisfazia, eu achava que era muito interessante para levar para feira. Tu fizeste um projeto, certo? Eu vi em uma foto tua ali, no feed tens um projeto. Ele parece um pouco mais conservador, mais escuro, parece, né? Uhum. Aquele projeto inicial ou já é atualizado? Já Não, está. porque ele era o nosso projeto sem decoração, né? Então, o Entendi. projeto do fundo, Estrutural. Uhum. das peças, a árvore, apenas o verde e a mesa. Então, esse processo todo do projetar, ele foi sendo alterado na medida que nós conseguimos os nossos parceiros e que cada parceiro segue uma linhagem de produto. Uou, que obstáculo. É um grande obstáculo. Então, adaptar aquilo que nós imaginamos, aquilo que eu sonhei para levar para a Celebra, conforme o produto que cada fornecedor tem para me oferecer, conforme o estoque que cada um deles tem. Então, isso esbarra muito na dinâmica que as importadoras trabalham, que vendem o item na feira, mas tem apenas um ou dois exemplares, e depois vai fazer a importação de tudo isso, né? Até há quem diga que a gente deve aproveitar no primeiro dia de feira, se quer levar, se quer trazer alguma coisa. Porque acaba rapidinho o estoque que eles têm lá e depois, só depois de 30 dias tu consegue trazer algo, né? Consegue receber Uhum. algo, certo? Sim.
Então essa dinâmica ocorre e esbarra também no nosso trabalho. Então se a gente tem uma parceria, esse parceiro precisa ter estoque daquilo que a gente precisa. E não é pouco Então, para uma árvore de 3 metros, né, Pedro? não é pouco, só de fita a gente utilizou mais de 90 metros, né? De fita aramada. Então, mais bolas. Para uma árvore grande, a gente não vai utilizar bolas de 6 centímetros, bolas pequenas, a gente utiliza bolas grandes, que tem inclusive um custo mais elevado. Então, tem uma parte do investimento nosso, tem essa parceria com as importadoras que foi muito essencial, e Vocês diversos estavam em elementos quantos? nesse processo. Vocês estavam em quantos? Para a montagem, Uhum. em dois. Eu e meu tio, que encarou esse desafio junto comigo, foi uma parte essencial dessa criação, dessa logística Nunca toda. mais vocês esquecem, né? Nunca mais vocês esquecem essa A experiência. gente, a gente comentou isso, nunca mais esquecer dessa experiência. Nós viajamos mais de 2.000 quilômetros entre ida e volta, de carro. Saímos com um sonho, voltamos com esse sonho realizado, muito emocionados, mas com o sentimento de que a gente cumpriu esse desafio com muito primor, com muito cuidado e muito felizes. Eu já vou dizer, pessoal, tá? Tá liberado de chorar, se emocionar, porque eu já enchi o olho de lágrima várias vezes enquanto ele falava, porque só quem sabe, assim, ó, eu tive uma viagem de 24 horas, não era nem pra eu ter ido na feira. Isso que eu não estava nem com 10% da tua bagagem, né? Imagina tu sair atrás, né, de executar sem ter todo o material, pensa. Então, as dúvidas eu imagino que eram muitas, né? Insegurança, o que permeava a tua mente, não. Porque, naturalmente, nós não somos 100% confiantes. A gente tem um sonho, vai atrás e decorador é meio doido, sabe, né? Então, parabéns, viu? Parabéns. Obrigado, Paula. Eu acho que a gente chegou na feira e entendeu esse reconhecimento. As pessoas realmente reconheceram esse nosso esforço. Que não foi fácil, esse desafio esbarrou muito na questão financeira também, demandou um Sim. investimento muito grande nosso. Uhum. Então, por diversos momentos houveram dificuldades nesse sentido. Falando nisso, me conta, o que deu mais trabalho? O que deu mais trabalho nisso tudo? Olha, eu, modéstia à parte, eu me garanto muito decorando. Mas a logística me dava muito medo. Uhum. E realmente foi o nosso maior trabalho. Nós, até chegarmos no Expo Center Norte, chegarmos a Celebra Show, foi uma Uhum. viagem de 24 horas também. Foi Assim 24 como horas. você. Então, essa viagem muito longa foi um Que grande desafio. aventura. Meu Uma, Deus. uma grande aventura. E só a gente que vive sabe, né? Os perrengues nesse processo. Chegar lá, cansado de uma viagem tão grande, ter que começar a trabalhar para entregar, porque a gente tem um prazo curto. A feira não espera a nossa montagem. Quando a feira inicia, a nossa montagem tem que estar lá. Da maneira como a gente quis, como a gente sonhou ou não, a gente precisa entregar, é um elemento essencial. Então, muitos desafios aí nesse processo, né? E teve algum momento, assim, que tu pensou em mudar tudo? Ou tu sempre teve certeza do que tu queria fazer? Claro, né? Considerando essa questão de não saber quais seriam os teus parceiros, mas depois que tu já tinha o material que tu montou, tu pensou em mudar tudo? Olha, tudo não pensei em mudar, mas como eu te disse, esbarra muito naquilo do que o fornecedor tem para nos oferecer. Eu sabia que eu queria usar o vermelho, Uhum. que sabia que eu queria esses elementos do sul, Uhum. mas é desafiador. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E eu acho importante a gente pontuar também, eu, por exemplo, hoje não vivo de Natal, não vivo de decoração. Então, a vida pessoal tem um papel importante em adaptar tudo isso e esse tempo que a gente vai ficar fora. Esse tempo que a gente vai estar projetando, que a gente vai estar viajando, que a gente vai estar dentro da feira, montando, desmontando e vivendo a feira em si. Então a gente abre mão de muitas coisas no nosso pessoal, na nossa Sim, rotina, para encarar um desafio desses, né? é verdade. Olha, eu fiquei 10 dias contando a estrada fora. Muita coisa aconteceu. Tu tá sabendo, né? Eu voltei e encontrei a nossa adotada de 16 anos internada. E a gente deixa muita coisa para estar vivendo, né? A experiência para estar correndo atrás dos nossos sonhos, porque quando a gente tem um propósito de evolução contínua, de crescimento, nós precisamos ir atrás, inclusive dos desafios, que é o que nos faz crescer também como profissional, né? Estar lá no meio de pessoas que nos agregam, que nos inspiram, é muito transformador. Eu garanto que tu voltou diferente. Eu garanto. Com certeza a gente volta diferente, é, com uma nova visão, não só da feira, não só do evento, mas do mercado. Eu acho que o mercado tem muito a nos oferecer. Nós ainda pequenos, engatinhando nesse mundo tão grande que é o Natal, que é a decoração com balões, que eu sei que é mais tua área. A gente chega lá, fica maravilhado com todo aquele trabalho, mas nós temos também o que contribuir, né? E que é Sim, importante a gente ter um espaço, nós que ainda somos pequenos aqui, um espaço para mostrar aquilo que a gente faz. E eu senti muito isso no desafio de Natal. a Um oportunidade. exemplo que eu vou te pontuar aqui, aquela técnica que eu usei das fitas, Uhum. eles me chamaram em um certo momento da feira,
porque o desenvolvedor daquela técnica estava lá, um decorador muito relevante, e ele queria me parabenizar por Olha, estar muito fiel à maneira como ele produz aquilo. que legal saber Então, disso. A árvore não conta essas histórias, viu? Que exato. maravilha. Então, é uma alegria muito grande a gente ter esse reconhecimento, a gente que trabalha, que está Sim. no varejo, que está atendendo o consumidor final, ter uma visibilidade maior do que essa, né? Então, realmente feliz essas experiências dentro da Celebra. O que que tu aprendeu, assim, durante o processo? Olha só, eu acho que a gente tem que ter muita resiliência. Dentro desse processo, em momentos eu me senti muito cansado, exausto. Fisicamente ou mentalmente também? Ambos, fisicamente e mentalmente, pensando em tudo que a gente deixa para trás, para levar um sonho até lá, para tentar levar uma história, para tentar fazer aquilo que a gente acredita. Ah, não só uma empresa, mas aquilo que a gente traz para a feira demanda muito de nós, né? Então, fui muito feliz em poder levar, mas tive que ser muito resiliente nesse processo. Tive que ser forte. E aprendi então que eu posso ser forte a esse nível. Consigo ser forte, consigo representar minha empresa, consigo representar aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, os valores que eu carrego comigo nesse processo. Perfeito. E como a decoração pode transformar um espaço comum, que tu recebeu ali, um espaço vazio, em uma experiência memorável, na tua opinião? Eu acho interessante a gente pontuar isso. O que a gente recebe é um espaço muito pequeno, de 7 metros quadrados e meio. Concordo. Ele tem 2,5 de largura por 3 de comprimento. É muito, muito pequeno para tudo aquilo que a gente sonha, mas a gente entende o valor desse espaço dentro da feira. Né? Eu disse que é um espaço de uma vitrine. E o que eu levo então para essa vitrine? O que eu faço ali que represente meu trabalho, represente aquilo que eu sou, aquilo que eu quero mostrar para o mercado. Então, a gente recebe um espaço vazio, preto, e tem que transmitir uma história ali, um Natal com uma história. Então, como eu te pontuei, eu trouxe esses diversos elementos, né? Os elementos do sul do Brasil, daqui do Efeito interior do Rio Grande do especial. Eu acho que Sul. foi só tu que trouxe o efeito especial, né? É, Eu não... assim, A fumacinha. a fumacinha foi um grande desafio também. Perfeito. É, no primeiro dia de feira, a gente teve um problema com essa criação minha, que foi essa chaleira com a fumaça. Aham. E tive que dar meus pulos por São Paulo, né? Sem meus fornecedores aqui, sem aquelas pessoas que eu confio, para fazer funcionar. Eu falei, não, esse é o efeito especial, eu pensei nisso, eu quero que realmente funcione, a gente deu um jeito, trabalhamos muito para que a fumaça funcionasse. E aquela fumaça representava mais do que apenas um efeito especial, né? Ela representava o calor do mate, o calor dessas interações que a gente tem na rota de chimarrão, essa afetividade que a gente tem no sul. Então, a fumaça representava muito mais do que apenas uma fumaça vazia, né? Era um calor que eu queria trazer para dentro do cenário e transmitir através da visão, né? Então, não necessariamente eu estava ali o tempo todo para explicar o que aquela fumaça significava, mas eu acredito que as pessoas puderam sentir aquilo que eu estava tentando transmitir ali. Principalmente quem se identifica. Eu te confesso que, como eu não tinha levado chimarrão, já estava vários dias lá, porque eu consegui passear na feira, porque eu fui a trabalho. Eu consegui só no último dia. E a minha proposta, inclusive o pessoal que me segue, era mostrar tudo. Começar, então, no corredor A, e aí fazer todos, né? Costurar toda a feira. Eu me detive ali no Natal, porque tem meu coração, e ali fiquei. Então, tu falaste sobre a representatividade, a importância para os fornecedores dos materiais, é que realmente quem gosta fica ali. E gasta todo o seu tempo ali, olhando os elementos, entendendo como significa. Quando eu olhei aquele chimarrão, eu senti até o cheiro da erva. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a abstinência. Eu não tinha tomado chimarrão. Mas o calor daquela chaleira, da fumacinha, eu senti tudo isso, me remeteu, sim. Meu baita chão, né? Meu Rio Grande do Sul, meu solo gaúcho, sim, tu conseguiu passar. Ai, que especial. E, Fico e feliz. falando sobre esse projeto assim mais autoral, qual a diferença de uma decoração comum comercial de um projeto autoral para Olha ti? só, pergunta importante, talvez polêmica essa tua, hein? Quando a gente fala de um projeto autoral, nós falamos de pessoas, não falamos de comércio. Então, nós falamos de sentimento, falamos tudo aquilo que a parte comercial e talvez um tema que foi muito discutido dentro da feira, que a inteligência artificial não consegue transmitir. Quando a gente fala de pessoas, fala de sentimento, fala de cuidado, fala de valor, o projeto autoral busca trazer tudo isso e se diferencia então do projeto comercial. O projeto e a decoração, por óbvio, é construído através de elementos comerciais. Daquela decoração pronta que o fornecedor tem, daquela, Mais daquilo, saturada, né? exato, daquilo que a gente tem mais facilmente ou daquilo que a gente costuma trabalhar, mas a gente vai por esse ponto do autoral
dentro desses elementos, então, onde o mercado não consegue atingir. Então, cada um, eu acho que tentou trazer, cada um dos participantes do desafio tentou trazer seus elementos autorais e, ao mesmo tempo, equilibraram com esses produtos, né? Produtos que são trazidos para o Brasil em larga escala, que você encontra. Então, o Guto, principalmente, acho que está aqui na live, posso pontuar, trouxe muito trabalho autoral dentro da criação dele, né? Então, ali o que a gente tem pronto é a árvore, as luzes e outros elementos de decoração, a maioria ele produziu. Então, um trabalho muito refinado que a gente tem ali, a gente pode pontuar, em produzir os adereços de Natal, produzir essa cenografia. Como tu bem destacou, quando eu pensei nesse espaço, eu projetei esse espaço. Esse espaço foi projetado em 2D, em 3D. Eu quis imaginar o máximo, quis visualizar isso para Tão que legal que eu vi que tu colocou a foto. É tão importante as pessoas saberem que há toda uma projeção, né, uma expectativa. Não é criado na hora, né? A gente não sai com as sacolinhas de casa e se vira nos 30. Não. Muito antes da árvore iniciar a sua montagem, ela já foi sonhada, ela foi contabilizada, tem a ver muito com números, né? Porque tem que ficar dentro do orçamento, tem que ficar dentro da proposta, tem que dar conta do resultado que a gente busca. Então, é muito legal ver esse teu cuidado e tu postar sobre isso. Acho tão importante, sabe? A gente sabe, deixar as pessoas saberem o que demanda, todo o carinho que envolve. Isso é muito amor pelo ofício, né, Pedro? sim, a gente faz com muito amor. Eu acho que o desafio, em partes, traz um pouco do que é o atender o cliente final. Então, exatamente isso que você disse. O cliente tem um orçamento. O cliente vai ter uma quantidade de produto que ele vai poder usar. E como que a gente vai suprir esse sonho do cliente? A gente tá falando de uma pessoa. A gente tá falando da criança que tá sonhando com aquela árvore, e às vezes uma árvore da Disney. E a gente sabe, por exemplo, que elementos da Disney, esses elementos são muito caros. Muito. Então, como que a gente vai suprir isso? Como que, atendendo ao orçamento do meu cliente, eu vou também atender o sonho dele, o desejo dele? É. E agora voltando, eu tinha pulado uma pergunta para a gente não se estender muito em questão do jogo, eu sei que ninguém quer perder. A gente tinha combinado uma hora, senão a gente fica conversando, né? Mas o que que tu chegou a pensar, pelo visto, pelo que eu vi os elementos ali, tu pensou em o que uma criança ou um adulto sentiria olhando a tua árvore, pelos elementos. Claro que não pode entrar criança pequena na feira, né? Talvez muitas pessoas não saibam, mas é a partir dos 16 anos, certo? 14. Dos 14. Maiores de 14 anos, né? 14. Que é uma criança ainda, meu filho tem 12. Então, 14 anos não é tão maduro assim. Tu chegou a pensar nesse público? Agora tu falando aí sobre as crianças. Aham, sim. Olha só, esse adendo que a feira tem de entre 14 e 17 anos, essas crianças, adolescentes poderem entrar. Eu vou te falar que eu estive na Celebra Show pela primeira vez com 17 anos, sem a credencial do evento, com um papel assinado à mão que eu carregava, e muito orgulho em estar lá, porque eu já estava dentro do setor, já estava trabalhando. Com 17? Então, 17 anos. Então, bacana esse espaço que a feira dá, de também a gente poder estar lá. E o meu cenário que eu pensei, como eu te disse, o meu processo criativo partiu de que seria uma vitrine. Uhum. Então, a vitrine, a gente tem no visual merchandising um processo de que o que está mais alto vai chamar mais atenção dos adultos, o que está mais baixo vai chamar mais atenção das crianças pela altura visual. Sim. Exato. Então, o cenário traz toda uma composição, ele fecha, ele é um elemento só, mas na parte mais baixa, eu trouxe então os ursos de pelúcia, as almofadas, os livros ainda contando essa história. Então, esse processo criativo se faz nos mínimos detalhes realmente. E da mesa para cima, nós tínhamos elementos mais sóbrios e que talvez agradassem mais os adultos, mas da mesa para baixo era muito mais infantil. Viu, gente? Viu como tudo é pensado? E assim, quando a gente que já tem esse olhar mais refinado que chega lá, a gente consegue perceber que tudo ficou redondinho, não ficou ponta solta. Então é tão gostoso saber que, de fato, assim, sabe? Porque é para o público B2B, né? É para as pessoas que decoram que a feira é feita e tal. Mas sim, vai o filho, vai aquele que está iniciando, vai aquele que precisa ver na altura do olhar. É tão bom ouvir que tu teve essa percepção. Parabéns, Pedro. Olha, de verdade, sabe? Dá orgulho, assim, de ver. Porque tu é super jovem, né? Tão ciente. Me conta sobre o teu trabalho com decoração. Tu falaste que não depende da decoração. Ali no teu perfil eu vi que tu tem algumas peças, tu trabalha com varejo, é isso? Sim, olha só, a decoração surge de um amor meu e a decoração de Natal, especialmente, norteou minha vida e norteou aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu faço hoje. Então, hoje eu sou acadêmico de arquitetura e urbanismo e Uhum. também acadêmico de design de interiores. Entrei para essas áreas muito no objetivo de me tornar uma referência na decoração. Então, entrei na faculdade com o objetivo de aprender, de evoluir naquilo que eu sabia, e também
com o passar do tempo, se tudo der certo, me tornar uma referência na parte de decoração. Então o Já Natal está me levou para dando. lá, amém, né? O Natal me levou a estudar. O Natal foi um grande norteador da minha vida, um elemento importante que eu vivo todos os dias, eu vivo todo dia de decoração. E com isso, nesse processo, surgiu, alguns anos atrás, a Garland Decoração e Ambientação. A Garland teve o primeiro nome como Garland Natal. Era um perfil no Instagram, ainda muito simples, muito embrionário, surgiu na pandemia, onde eu atendi alguns clientes e postava lá as árvores, as guirlandas. Como eu te disse, a primeira guirlanda que nós fizemos foi em 2012, ainda para nossa casa. E esse nome Garland surgiu, então, da guirlanda como esse elemento principal Hum. de composição criativa nosso. Ah, então, E que lindo! Muito o rebuscado nome, esse Garland. Amei. o nome vem daí, vem da guirlanda, né? Que é um elemento muito simbólico para o Natal. Sim. E a Garland Natal evoluiu e se tornou, então, Garland Decoração e Ambientação. Uma empresa, de fato, mais estruturada, uma marca registrada, e que hoje tem um e-commerce com envio nacional. Que Então, nós perfeito. atendemos o varejo o ano todo, desde a parte de decoração de interiores, com elementos de decoração, porta-retratos, esculturas, vasos, caixa-livre, todos esses elementos de decoração. Mas o nosso foco ainda é o sazonal, é o Natal e a Páscoa, Uhum. onde o nosso público dobra, né? E nós temos, então, o prazer de atender na casa das pessoas, de estar ainda mais próximo, fazendo ainda esse envio de peças decoradas. Nós não objetivamos vender a bola, a luz, a fita. A gente quer vender o laço pronto. A gente quer que nosso cliente tenha a nossa arte ali, a guirlanda pronta, a árvore, porque o item solto, ele é apenas mais um. Mas depois que passou pelas nossas mãos e pelo nosso processo criativo, se torna então arte, se torna uma peça autoral e passa a ter então muito mais valor. Então, tu traz esse personalizado, esse temático na essência da Garland. E falando sobre isso, qual é a tendência para a gente finalizar? Porque já falta 15 para 7. Qual a tendência que tu acredita que a gente vai ver nos próximos anos? Tu já tem alguns anos de estrada, então, né, nesse mercado mais do ano todo, como tu falaste. Qual a tendência tu acha que vai dominar nos próximos anos em relação ao Natal? Olha só, difícil, hein? O Natal traz muitas tendências todos os anos. A gente está tendo especialmente nesse ano 2026. O verde, muito evidenciado. Uhum, Então, apesar de eu ter levado para minha cenografia na Celebra Show vermelho, na temática Natal com História, a gente vê o verde cada vez mais forte, o verde em tons profundos, em tons mais escuros, mais fechados. Então, o verde eu acredito muito que é uma cor que não vai substituir o vermelho e dourado, não, mas é uhum. uma cor que vai ser introduzida cada vez mais. E elementos de iluminação. Eu acho que quando a gente fala de Natal, um sinônimo de Natal é luz. Então, iluminação, quem investir em iluminação vai estar à frente do mercado. Iluminação cada vez mais vai ser um elemento importante. Nós tínhamos até poucos anos a base de luz era aquele pisca LED com caixinha seletora, 8 funções, 10 metros. Hoje a gente praticamente já não usa mais aquele, porque a gente tem luz strobo, que dá um efeito visual muito mais bonito, que até anos atrás apenas os shoppings usavam, era algo muito exclusivo. Hoje a gente já tem de uma maneira muito mais facilitada no mercado. O preço está baixando, está chegando a todo mundo praticamente, né? Então, investir em luz é importante e o Natal demanda muito disso. Natal precisa ser iluminado, e o teu cenário estava muito bem iluminado. Aquele calor, inclusive na luz, né? Exato, a gente Gente, utilizou uma iluminação quente. Não cheguei a calcular, mas assim, certo que mais de 4.000 lâmpadas ali naquele espaço, para que tivesse muita luz e muito calor. conseguiste, viu? Eu gostaria de ter trazido aqui imagens. Pretendo fazer isso nos próximos, mas eu vou postar depois, vou seguir a sequência. Gente, visitem lá a página e sigam, né, o Pedro, porque o trabalho dele é muito lindo. Como foi muito rápido, foi muito espontâneo essa nossa conversa, né, Pedro? Esse nosso Sim. encontro surgiu assim da interação com vocês. A árvore do Pedro foi escolhida por vocês para ele estar aqui hoje, porque a gente precisa passar por essa seletiva para conseguir um tempo hábil, né, para trazer esses artistas aí. Então eu conversei com um dos artistas responsáveis por um dos projetos mais curtidos, comentados ali, e nós falamos sobre o processo criativo, sobre a inovação, sobre o impacto visual que a decoração dele teve com o efeito especial da fumacinha, que deu trabalho de conseguir, e eu estou muito feliz, viu, com esse nosso encontro. Espero que aconteçam mais encontros, que a gente venha conversar sobre mais assuntos. Foi um prazer, assim, te receber. Eu gostaria que, se tu tivesse algo para falar, assim, para a gente finalizar, até para os nossos colegas, né, que nos acompanham, sobre o desafio, mas também sobre a nossa vida profissional, que está sempre inovando, a gente precisa disso, né? E os obstáculos que fazem parte. E a gente tem que ter esse jogo de cintura, isso que tu falaste que tu aprendeu, né? Que foi a resiliência. Um prazerzão, viu, Pedro?
Prazer foi todo meu, Paula, conversar contigo. Muito feliz que tu tenha se identificado com o nosso cenário dentro da feira, que trouxesse então isso pra cá. Muito feliz com o convite para estar aqui na live contando um pouco mais da minha história e um pouco do que tá por trás daquilo que as pessoas não veem na feira. Uhum. Eu acho que quem tem a oportunidade vale muito o esforço de participar desses grandes eventos. Nós que estamos nesse mercado de Natal, demandamos de estarmos atualizados o tempo todo. Sim. O mercado de festas, de celebrações de maneira geral, se atualiza muito rapidamente. O Natal traz todo ano novas tendências. A decoração com balões traz novas tendências. Até poucos anos atrás nós víamos os balões inflados todos do mesmo tamanho, os clusters perfeitinhos, e aquilo era um padrão. Hoje a gente já tem os arcos orgânicos maravilhosos, com bubbles, com balões. Quanto maior essa dinâmica de balões, alguns muito grandes, outros muito pequenos, criam esse efeito visual bonito, e isso que a gente viu muito na feira. Então o Bastante. Natal traz isso também, traz esses elementos novos a cada ano e que são muito importantes de nós estarmos atualizados, estarmos produzindo tudo isso. Perfeito. Então é bem isso, gente. É uma necessidade. E é por isso que eu estou sempre procurando aprender bastante e trazendo esses colegas que já são feras. Imagina participar de um projeto, um evento desse dentro da maior feira da América Latina. Por si só já é o vencedor, sem, né, sem nem questionar, porque demanda muita coragem já para se inscrever. Eu também me considero uma vencedora, porque para te pensar assim, será? Sim, eu consigo, vamos nos inscrever. E aí, seja o que Deus quiser, porque eu acredito que tem um tempo para todas as coisas, né? E tudo que acontece é por permissão. Seja como a gente pensou, seja como a gente não pensou, ou a gente ganha, ou a gente aprende. Na verdade, a gente nunca perde. Então, é sobre isso. Vamos continuar, então, nos próximos episódios. Vão vir mais colegas aqui contar sobre a sua arte, que eu fiquei encantada. E, assim, falta pouco para Natal, gente. Vamos nos inspirar, que voa o tempo, né? Pedro, tudo de bom, sucesso pra ti, viu? Vou seguir acompanhando aqui. Te admiro horrores. E meu conterrâneo, né? Um lugarzinho especial no coração. E um prazer, viu? Mais uma vez. Até mais. Sucesso para nós, Paula, para nós. Até Amém. mais. Beijão, foi um Amém. prazer. Igualmente, viu? Agora eu vou tentar encontrar como é que desliga isso aqui, que eu não manjo muitas lives. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, obrigado pela companhia, então. Esse é o primeiro episódio de vários episódios. Eu estou conversando e agendando com os outros participantes. Se eu não me engano, foram 12 árvores, tá? Então, nós temos aí muito conteúdo para aprender com eles, para se inspirar. O Natal é muito lindo, né? A essência do Natal em si. Ela fala sobre renascimento, fala sobre transformação, fala sobre renovo. E eu acho que, assim, a Celebra, ela é muito feliz em trazer essa oportunidade de artistas com tanto potencial e tanto amor se doarem tanto nesses projetos. Então, essa foi a intenção, trazer luz a toda essa demanda, todo esse carinho que eles têm pela profissão, que nós temos também. Eu amo Natal, trabalho com isso, então agradeço vocês a companhia e até a próxima.